foi ontem e como será para sempre, que seu poder não é o mesmo, e que seu evangelho tampouco é o mesmo, quando a Bíblia nos diz claramente que é o mesmo, então Deus desafiou a toda denominação, a todo credo e prosseguiu para diante, com seu Espírito Santo, como prometeu, provando-nos que Ele em verdade vive. Nós somos os beneficiários de sua ressurreição, vivificados, depois de haver estado mortos em delitos e em pecados. Deus agora nos tem vivificado e levantado juntamente com Ele, e agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Seu Espírito trouxe de novo sua própria vida à terra. Se o Espírito de Deus levantou a Cristo, corpo ungido, se esse mesmo Espírito ungiu em tal forma a esse corpo, quando essa semente caiu na terra, isso simplesmente não podia lhe permitir que repousasse ali. Não, o vivificou e o levantou. Se esse mesmo Espírito, pelas mesmas obras, pelo mesmo poder, pelos mesmos sinais, mora em você, então também te levantará. Aleluia. Quisera ler aqui uma escritura, abram suas Bíblias a outra referência que tenho apontada. Pode lhe ser de muita ajuda. Se encontra em Levíticos capítulo 23, versículo 9 e 11. Escutem bem a lei em Levíticos, quando Deus falava com Moisés. Escutem bem, todas estas coisas são tipos. E aqui vamos fazer uma pausa para entrar nesse tipo. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, ao lugar, a possessão que eu vos hei de dar, agora tu digas aos filhos de Israel que quando chegarem ao lugar onde lhes prometi levar, quando chegarem a essa terra, falando aqui do natural, que tipifica o espiritual, e cegardes a terra, havendo recebido o que tenho dito, trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Se havia algum rito santo, este devia ser celebrado no sábado, o qual era o 7º dia da semana, o dia de repouso. Porém, tem notado o que diz aqui com relação a esta celebração? Diz que o molho, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana, quando a semente germinava e se madurava. Então se cortava este molho e se levava ao sacerdote, e este a levava e o movia ante o Senhor para a sua aceitação, mostrando que você era aceito. Você vinha com o seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado. E o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, no 7º dia, mas no primeiro dia da semana, o qual nós chamamos domingo. Este nome é romano. E eles o chamavam assim, porque era o dia da dedicação, era o dia dedicado à adoração do Deus Sol. Mas como tem mudado, já não é um dia para adorar ao Deus do Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus, o dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus
a congregação, mostrando que nós somos suas sementes. E este é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o primeiro dia da semana. Ele acendeu movendo a mão, se despediu e ascendeu ao alto na presença do povo. Notem bem, do trigo de Deus ele foi o primeiro grão que havia sido levantado de entre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador e o havia levantado de entre os mortos. E este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia. Ele foi esse molho e por isso tinham que movê-lo, porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também. Era um sinal. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro Filho de Deus que chegou ao amadurecimento completo por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre o povo, que eles são tão gloriosa. Foi pelo poder vivificador. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como o veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém, isto foi realmente a primícia dos que haviam dormido. Ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu como de um vento impetuoso, havendo sido movido, e foi sobre as pessoas do povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes, e será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas 17:30, no dia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado novamente. Ou seja, movido novamente, quando o Filho, e ele foi movido no dia de Pentecostes, havendo sido movido o foi sobre as pessoas, o povo pentecostal, que estava ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes. E será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas capítulo 17, versículo 30, no dia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado novamente. Ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é esse Filho do Homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar. Malaquias 4 e as diferentes escrituras que conhecemos. Hoje vemos que esta palavra é movida de novo sobre o povo e que as tradições do homem estão mortas e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida. Amém. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, dentre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares com a primícia dos que dormiram. Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho.
movido novamente. Que coisa! Molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia! Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. Ele foi movido sobre o povo, e pela primeira vez haverá uma era da noiva, uma ressurreição dentre o denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. Ele será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele o fez no passado. Porquanto eu vivo, vós também vivereis. Quando a sua esposa diz: porquanto eu vivo, tu também viverás. Que tremenda ressurreição foi aquela! Em que ressurreição é esta? E que ressurreição é esta? Ser ressuscitado dentre os mortos, para assim ser vivificado em Jesus Cristo, por meio do poder vivificador de Deus. Ele foi movido ante todos eles. A palavra, ele é a palavra. Foi movida sobre eles de novo no dia do Pentecostes. Foi a palavra manifesta. Logo, como diz antes, será movida de novo nos últimos dias. Por exemplo, você dirá: espere um momento, irmão Branco. Eu conheço certa igreja que vem, eu também a conheço. Agora, como exemplo, digamos que iríamos regressar a Tucson, Arizona, nessa mesma tarde. E cada um de nós viajaria em seu próprio Cadillac novinho. A tapeçaria dos assentos de cada carro seria de pele de anta, a pele mais suave e a faria mais cômoda. Os pisos seriam de tapetes grossos e suaves. Os volantes dos carros seriam cobertos de níquel e incrustados de diamante. O motor seria um que haveria passado por muitas provas para que fosse o motor ideal. Os rolamentos de todas as rodas estariam muito bem engraxados. Os pneus seriam de tal qualidade que não haveria possibilidade de ter problema de nenhuma classe. Tudo haveria sido provado cabalmente. Logo, ambos os carros seriam tirados da fábrica. Se colocaria gasolina nos dois, ou seja, o poder, pois a gasolina contém a química correta. Porém, agora, quando vamos acender os motores para pôr a rodar os dois carros, ainda que aparentemente idênticos, um deles não tem a faísca, não tem o poder para acendê-lo. Você me dirá: irmão Branham, o poder está na gasolina. Sim, porém não importa quanto poder tem a gasolina, se não há faísca para manifestar esse poder, se não há esse poder para confirmar que em verdade isso é gasolina, então daria o mesmo resultado como se fosse água. Não importa quanto reclamem os teólogos, nem quão correta tenham a igreja, nem quanta educação tenham, nem quão semelhante a Bíblia pareça. Enquanto o molho, enquanto o Espírito Santo não vier sobre a pessoa para vivificar essa palavra, o Espírito não se moverá. A gasolina representa a palavra, é a verdade. Temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. Se necessita do poder dinâmico de Deus, se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja para manifestar que isto em verdade é gasolina e trazê-lo ao cumprimento trazer ao cumprimento. Pode ser que se encontre uma lata de gasolina, porém pode ser água. E você, a única prova disso
está em comunicar-lhe, quando você trata de introduzir, de comunicar-lhe a vida, e então só assim provará se é gasolina ou não. E quando você trata de introduzir o Espírito Santo numa denominação, é melhor que isso é como quando o motor está falhando, deste modo porá a perder a máquina ao encher-se de carvão. Porém, eu estou tão contente porque há um poder com força de 10.000 octônios. A palavra de Deus e o Espírito, a palavra de Deus e o Espírito Santo para incendiá-la e assim ressuscitar o poder de Deus na vida de um homem ou uma mulher, mesmo numa igreja, e assim dar a força e esse capilar para que possa caminhar sobre o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no dia de Pentecostes, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ali esteve o primeiro molho que ressuscitou, o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, que tem que aparecer uma noiva verdadeira, tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não terá a mecânica, mas também, que não somente terá a mecânica, mas também terá a dinâmica disso. Isto fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição. Porém, se nós não chegarmos a este lugar e encontrarmos este ponto de que nos vale estar colhendo as calotas das rodas, que benefício há em estar mudando as calotas das rodas, que benefício há em estar colhendo as calotas das rodas, que benefício há em estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa, quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanto a mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Isso foi o que provou, aleluia, isso foi o que ele provou nesse dia da ressurreição. Ele não foi somente a palavra, ele foi o próprio Deus, foi a dinâmica na palavra, o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro, se movesse à vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Eu sou aquele que estive morto, e tão morto estava que a lua se declarou morta, o sol se declarou morto, as estrelas se declararam mortas, toda a natureza o declarou morto. Mas agora todo mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus, foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele sendo noivo, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele, e ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva, porque ela é a carne de sua carne, osso de seus ossos, vida da sua vida, poder do seu poder. Ela é ele. Amém. Aleluia. É igual ao homem e a sua esposa. Eles são um. A mulher foi tomada de seu lado. Ela recebeu o espírito feminino dele e carne de seu lado, e assim se formou a mecânica e a dinâmica. A esposa, o espírito e a carne formaram a mecânica e a dinâmica. Todo esse assunto de coelhinhos no dia da ressurreição, as cerimônias, igrejas tão grandes e todo esse luxo, tudo isso perecerá e não será mais. Enquanto essa igreja não chegar
poderá ser dinâmica e mecânica, o Espírito de Deus impulsionou a ela para fazer as coisas que ele fez. Se ele funcionou com 16 cilindros, então a noiva fará o mesmo. Amém. Ele disse em São João 14:12: todo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Lhe darei um impulso de minha dinâmica em sua mecânica, e o mundo não poderá impedir, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a mensagem para este dia de ressurreição: a dinâmica e a mecânica juntos. A mecânica sem a dinâmica não serve, como tão pouco serve a dinâmica sem a mecânica. Você pode gritar, saltar e fazer toda a classe de ruído e, no entanto, negar esta palavra. Tudo isso não lhe será de nenhum benefício. A máquina está girando e os pistões estão se movendo e tem faísca para acender, porém não tem nada de gasolina para fazer a combustão. Isto só funciona quando as coisas se juntam. Amém. Assim sendo, um ficará sentado enquanto o outro subirá. Isso é tudo do assunto. Ainda que ambas reclamem aparentemente ser igreja e reclamem ser a noiva, mas só uma tem a mecânica e a dinâmica. Entrará o assunto a cumprimento, mostrando que o que ele disse é a verdade. Amém. Não importa quão perfeita seja a mecânica, isso não se moverá até que a dinâmica chegue. E quando chegar a dinâmica, a faísca fará contato com o poder da gasolina. E quando isso faz explosão, produz a combustão. E a combustão faz com que tudo se ponha em movimento. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa é a ressurreição. Esse é o verdadeiro poder de Deus, a mecânica com a dinâmica. Notem bem, é o Espírito que vivifica, é a faísca a que produz o fogo. Não é a gasolina que produz o fogo, mas é a faísca que acende a gasolina. Deus meu, se você nem sem mim nada podeis fazer, porém comigo podeis fazer todas as coisas. Ele é a palavra, é o Pai vivendo. Assim como o Pai me tem enviado, eu também vos envio. Assim como o Pai me tem acendido e me tem induzido a fazer todas as coisas que faço, pois somente faço as coisas que agradam a Deus, e assim como Ele me tem enviado, necessita da mesma dinâmica para fazê-la funcionar. E esses sinais seguirão aqueles que reclamarem ter a dinâmica. A dinâmica tomará seu lugar. Paulo diz: o Evangelho não veio somente em palavras, somente em gasolina, mas veio em faísca para fazê-la mover. Assim foi como nos veio. O mesmo Espírito Santo que levantou a ele é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. Recorde, potencialmente está nos acabando o tempo. Vejamos, pois, em Romanos 8:11, para ver o que diz. Muito bem. E se agora ali está o problema, nessas palavrinhas está a curva. E se o Espírito daquele Deus, o Espírito Santo, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, agora aí está a coisa, se o Espírito do noivo mora na noiva. Quando Deus produziu o primeiro noivo, primeiro fez a ele. Este era homem e mulher em seu espírito. Ele o formou do pó da
mas tomou do próprio pó da mesma palavra, porquanto Adão foi a palavra falada. Deus tomou dele, porque ele tinha espírito masculino e feminino. Deus separou o espírito feminino de Adão e o colocou em Eva, e assim seguiu sendo parte do espírito de Adão. Foi a carne de Adão e logo foi parte do espírito de Adão. A dinâmica que vivificou a mecânica de seu corpo. Então hoje a noiva também tem de ser carne da sua carne e ossos de seus ossos. Agora, como chegará a ser essa carne mortal parte de sua carne? Dentro de pouco veremos como vai suceder. Qual é essa grande transformação? Notem bem o nosso texto. E se o Espírito que daquele Deus que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Glória. Que coisa! Os predestinados, os que tinham vida naturalmente como a semente que estava lá na terra. Muitos se encontravam mortos, eram simplesmente semente apodrecida por causa das muitas águas e das demais coisas. Porém, sabe você, havia uma semente ali esperando, pronta para receber a vida. Deus sabia que estava ali. Os presbiterianos são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem precisamente para reclamar ao seu. Agora, isso é muito profundo. Assegure-se de que o está captando bem. O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rochas à vida, as quais também são barro, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida, mas para vivificar somente aquela terra que se encobria, rodeada de uma vida. Nem todos os homens receberão a Cristo. Não, não, não. Somente o receberão aqueles que são pó da terra, ao redor dos quais está a vida predestinada de Deus. Estes são os que ele vem vivificar. São estes, amém. Aleluia. Agora, esta terra pode estar ali sob o sol e dizer: este sol é muito quente. A pedra pode dizer: este sol é muito quente. Porém, a semente tão pequena diz: era isto que eu estava esperando. E ali mesmo começa a germinar para a vida. O sol vivificou esta parte da terra, porque o sol foi enviado, não para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra. Ele foi enviado para não para vivificar a pedra, nem tampouco para vivificar a terra. Ele foi enviado para vivificar a semente. Agora o Espírito Santo vem. Então, por que é que não o recebem todos? Porque não foi enviado para eles. Um homem me disse: eu não creria, não importa o que você possa fazer, ainda que você pudesse levantar os mortos, ou qualquer coisa, curar o enfermo, e ainda prová-lo de qualquer maneira, eu não creria de modo algum. Eu lhe respondi: certamente, você é um incrédulo, e isso não significa nada para você. Isso nem sequer foi enviado para você, mas enviado para os que creem. A mensagem é para o crente, mas para os que perecem é loucura. Para os que estão em Cristo, e são parte dessa semente, como eles, para eles é vida. Todos conhecem meu relato tão tosco
do camponês colocou o ovo de águia sobre a galinha. Essa águiazinha certamente era uma criatura muito estranha quando nasceu. Era tão estranha e não se parecia aos pintainhos. Suas plumas eram muito diferentes e ela era completamente estranha. Todos os pintinhos reconheciam que esse era um tipo estranho. A galinha dava voltas e essa águiazinha não gostava da dieta que ele dava à galinha. Não lhe agradava estar ciscando no esterco. Isso era muito diferente da sua natureza. Ela se punha a pensar, porque tinha que ser a mais rara de todos. Nunca sobrevoava nada, somente comia o suficiente como que para manter-se viva, porque não lhe agradava o alimento. Para começar, ela não era galinha. A galinha cacarejava. Você sabe, os dias de milagres têm passado, não há tal coisa para hoje. Una-se a igreja. E essas coisas não caíram bem para a águiazinha. Porém, ela continuava como podia. Até que um certo dia, sua mamãe, a mãe águia, sabia que havia posto certo número de ovos. E lhe faltava um. Ela sabia que essa águiazinha se encontrava em algum lugar e começou a sua busca. Deus volta por todos os lados, pelas serras e pelos vales, por onde era possível que ela pudesse estar. Ela deu volta por todos os lados, pelas serras e pelos vales, por onde era possível que ela pudesse estar. Pois por esse tempo já deveria haver nascido. Já era tempo para que houvesse saído da caça. A mãe disse: talvez haja entrado um corvo e roubado meu ovo. Ou talvez foi algum abutre, não sei. Porém alguém roubou meu ovo. Mas o certo é que não podia esquecer-se desse ovo. Eu tenho um filho em algum lugar e tenho que encontrá-lo. Deus também pensa assim. Ele os está buscando. Ele está buscando aos seus. Então, um certo dia, segundo o relato, esta mãe águia deu a volta pelo galinheiro. O estava buscando por todas as partes e por fim o encontrou. Essa ressurreição gloriosa foi para reconhecer que ele em verdade não era uma galinha, ele era águia. Sempre lhe havia sido ensinado a olhar para baixo, para buscar formiguinhas e coisas assim nesse galinheiro. Porém, ele escutou a esse grito que lhe dizia: olha para cima. Então ele olhou para cima e ali viu uma criatura com asas que abarcavam mais de 4 metros, com muito mais poder que todos os pintinhos em todo o galinheiro. Ela o reclamou como seu filho. Ele disse: mamãe, como posso chegar a estar aí contigo? Ela lhe respondeu: filho, salta e começa a bater as tuas asas, porque tu és uma águia. Amém. Ela lhe respondeu. Ela sabia que tinha outro filho em alguma parte. Não importava onde se havia criado. Ela tinha um filho. E Deus sabe, aleluia, que Ele tem uma igreja predestinada para ela. Ele sabe que tem filhos e filhas, uma noiva, esperando em alguma parte. Quando o Espírito Santo começa a mover-se sobre eles, sendo o molho movido sobre eles, Ele é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Então não é algum conto místico, mas uma realidade de coisa. Não importava quanto tratavam de convencer de que ela era uma águia, pois ela nem sequer sabia o que era uma águia. No entanto, era uma águia, mas não o pôde entender enquanto não viu algo no qual ela se refletia. Quando vemos não uma denominação,
para responder para responder aos requisitos desse dia presente, de que Ele em verdade é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então não haverá nenhuma galinha que Ele deterá. Ela então está buscando a sua mamãe, porque ela foi águia desde o princípio. Essa verdadeira águia, reconhece o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia. É uma águia chamando a outra águia. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. A palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Você então reconhece sua posição e busca então este corpo terrestre vivificado e trazido à obediência da palavra de Deus pelo Espírito vivificador de Deus. Prossigamos rapidamente. Quando ela quis saber como podia subir, ali com ela lhe ensinaram que não podia fazer isso. Tu não podes subir mais alto do que pode saltar, pois lhe havia dito que ela era um pintainho. Porém a águia lhe disse: isto não é certo. Porém olha para os pintainhos, os pintinhos. Disse a águiazinha: não importa o que façam os pintinhos, tu és uma águia. Disse a mãe águia: simplesmente comece a estender as suas asas e faça exercício com elas. Começa a subir. A palavra sobe para a palavra. As obras que eu faço, vós também as fareis. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também, ele as fará. Porque eu vivo, ele também viverá. E se o Espírito Santo daquele se o Espírito Santo daquele que a ele ressuscitou dentre os mortos habita em vós, este mesmo Espírito vivificará vossos corpos mortais. Vê você? Que é o que faz isso? Escutem bem, para que possam entender. Porque eu quero que neste domingo de ressurreição, isso fique mais para você do que jamais tem significado qualquer outro domingo de ressurreição. Quero que vejam claramente. Sabemos bem o que Deus fez por ele. Porém, quero que veja que não é algo que será feito, mas Deus tem feito o mesmo por você. Que é o que faz isso? Vivifica o corpo mortal. Este poder vivificador, este corpo mortal, este poder vivifica este corpo mortal no qual vivemos. Em outras palavras, o traz à vida. Agora, possivelmente, você caminhava em alguma ocasião pela rua, orgulhoso, com um grande charuto na boca, ou talvez com cigarros. Vocês, irmãs, em alguma ocasião pintavam a face, se encontravam com o cabelo cortado, se vestiam com shorts e faziam todas essas coisas. De repente, algo clamou a você e você o examinou e viu que era a palavra a qual lhe trouxe a vida. Então você disse: já não me vestirei mais com estes shorts, já não vou beber álcool, já não vou mentir, roubar, nem vou fazer essas coisas que não convêm. Vê você, o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, ao morar em você, sujeitará também seu corpo mortal, o qual é só pó desta terra. Vê você, que é sujeitos a quê? Sujeitos a Cristo. E quem é Cristo? A palavra. Sujeitos não à teologia, mas à palavra. Então você diz: pois eu creio que está bem se uma mulher deseja vestir-se com calças, esporte, porém a palavra diz que não. Vê você? Isto é vivificado. Você é atraído para isso.
então você chega a ser parte da palavra. Não dirá, pois deixe-me dizer algo, meu pastor, não importa nada do que diga seu pastor, mas sim o que diz a palavra. Se você quer seguir sendo um pintinho, muito bem, continue. Porém, se o seu pastor fala ao contrário dessa palavra, então ele não é um que alimenta águias, ele é um que alimenta galinhas, ele não alimenta as águias. A águia se alimenta com alimento de águia e são alimentos limpos. Amém. A Bíblia nos diz que é pecado fazer isso. O homem e as diferentes coisas que faz são erradas. Eles dizem, os dias de milagres têm passado. Porém, essa Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Dizem que isso é telepatia mental, e que é uma maneira de ler as mentes. Falam desse discernimento de todas essas visões e das demais coisas, dizendo que isto é loucura. Isto prova claramente que eles são pintainhos, não conhecem o alimento das águias. Porém, irmão, quando você escuta o grito, há algo em você, e ali mesmo sabe que você é uma águia desde o princípio. Por quê? Porque você é essa semente pela qual se levou a cabo a ressurreição do Filho, e pela qual também foi movido um molho sobre a terra, para que você pudesse reconhecer que você é uma águia, e não um pintainho denominacional. Vê? Se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos a palavra, ou se a dinâmica da palavra mora em você, esta vivificará seu corpo mortal. Como é que somos ossos de seu osso e carne da sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais e em caminho à morte, o Espírito vivificou estes corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. O Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério, todas essas coisas, esse mesmo Espírito foi vivificado. Ele morreu e você agora está ressuscitado. Ele vivificou o seu corpo mortal. Então o seu corpo é o templo da dinâmica. Por quê? Porque você tem sido parte da dinâmica desde o princípio. Ali tem sua ressurreição. Estes corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido e tem sido trasladado de uma denominação à palavra. Podem ver? Se a dinâmica vem sobre a água, se desvanecerá. Os dias de milagre têm passado. Eu creio nisso. Porém, é que ali mas quando cai sobre esse poder de 1000 octanos, sai correndo perfeitamente. Vê você? Que bom! Isto sucede quando a dinâmica cai sobre a mecânica. Porém, se cai sobre um pintainho, não lhe será de nenhum proveito. Mas se cai sobre uma águia, ela se moverá. Amém. É a dinâmica junto com a mecânica. Podem ver o que estou dizendo? Isto é, se ele é uma águia verdadeira, então entenderá. Permita-me esclarecer uma escritura aqui rapidamente. Creio que desligaram os telefones, porém estamos aqui presentes. Em São João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: aquele que ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora vejamos, eu vou caminhando pela rua e tomo isso literalmente, pelo que diz, sem o entendimento espiritual.
com que diga outra coisa, mas simplesmente repetindo o que diz. Vê você? A palavra correta ali no original grego diz: aquele que entende minhas palavras. Agora, para provar que isso é correto, digamos que eu vou pela rua e me encontro com um bêbado que vem para mim e vem abraçando uma mulher de outro homem, lançando toda a classe de maldição e até tomando em vão o nome de Deus e comportando-se muito mal. Eu lhe diria: não escutaste o que disse aquele pregador? Não ouviste? Sim, eu ouvi. Diz, porém, isso não significa que ele tem vida eterna, mas aquele que entende minha palavra. Todo aquele que é águia entende. Irmão Branco, eu quero que me dê mais escritura sobre isso. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e ao estranho não seguirão. É como no caso de casamento e divórcio. Há uns dias, quando o Espírito Santo me disse aquilo, e eu repeti aqui tal como ele me disse, logo uma senhora pregadora me deu uma boa repreensão e me disse: e agora, sem dúvida, você está tomando o lugar de Deus. Lhe respondi: não, senhora, porém você lhe disse que seus pecados estavam perdoados. Só Deus tem poder para. Disse ela: simplesmente era outro fariseu a mais. E você lhe disse: para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, depois que ele teve a revelação de quem era o Senhor, e havia dito: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu te o tem revelado. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra. Essa é aquela revelação divina da palavra feita carne. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem retiverdes, lhes serão retidos. João 20, 23. Agora a Igreja Católica toma isso e o atribui diretamente aos seus sacerdotes. Porém, isso é carnalidade. Ponha atenção: foi a palavra espiritual e revelada a que o fez. Por isso lhe mandou que fossem batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele sabia que eles bem sabiam quem era ele. Estava falando a um pregador há alguns dias e me disse: irmão Branco, eu tenho saído e tenho ido ou estou assistindo a certa igreja pentecostal. Suponho que todos vocês sabem que agora os pentecostais estão tomando a hóstia redonda, coisa que vem da adoração ao Deus da lua. Todos já têm aceitado e o estão tomando. Este homem me disse que a congregação serviu com o pastor para protestar. E o pastor lhe disse: o que eu abençoar é abençoado. E não disse ao sacerdote a mesma coisa, pois segundo eles, ele tem o poder para converter o pão no corpo de Jesus Cristo. Vem sendo 6 de um e meia dúzia do outro, que é a mesma coisa. Então este homem me disse: quero fazer-lhe uma pergunta. Ele estava tratando de evadir o tema do batismo no nome de Jesus Cristo, porque o outro homem era o que havia dito que era do anticristo aquele que fizesse isso. Pensa você que é muito necessário que um homem seja batizado no nome de Jesus Cristo? Lhe respondi: sim, Senhor. Perguntou: mesmo depois de haver sido batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Lhe disse: sim, Senhor, porque a verdade é que tal pessoa não tem sido batizada. Tal pessoa não tem sido batizada de maneira alguma em nenhum nome. Esses são títulos. Lhe
porque foi que Pedro me interrompeu para dizer: deixe-me dizer isto. Em Atos 10:44, a palavra diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Ele respondia sim, porém deu meia volta e lhe disse: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? Então disse: você estava falando há uns momentos acerca de Atos capítulo 19, onde Paulo passou pela região de Éfeso e encontrou aqueles discípulos, e eles tampouco foram batizados no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Lhe disse: não, eles foram batizados para arrependimento. Eles não foram batizados para perdão de seus pecados, foram batizados para o arrependimento, porque Jesus não lhes havia sido declarado ainda. Sacrifício não havia sido oferecido ainda. Logo me disse: então por que eles tiveram que ser batizados? Lhe disse: o homem a quem foram dadas as chaves disse isto, e em nenhum outro nome há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. A salvação vem somente no nome de Jesus Cristo. E quando fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Não há nenhum outro nome, nenhuma igreja, nenhuma hierarquia, nenhum título, nem nada, pois Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jeová Jiré, Rafa, Manassé, todas estas coisas. Ele é todas estas coisas. Então não há salvação em nenhum desses títulos. No nome de Jeová não há salvação. Rosa de Saron, ainda sendo Ele, porém não há salvação. Pai, Filho e Espírito Santo, não há salvação nesses títulos. Há salvação somente no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Logo a Bíblia diz que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Glória a Deus por esta mensagem maravilhosa ao nascer do sol. Gostaria de convidar o irmão Vilmar para que fizesse a oração para nós. Logo após a oração, vamos louvar um hino e estaremos despedindo. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, muito obrigado pela porção da palavra que acabamos de ouvir. Ó Deus eterno, o qual nos faz crescer espiritualmente na Tua presença, abrindo nossas mentes, nosso entendimento, nos alegrando na Tua presença, Senhor. Ó Deus eterno, a Tua palavra nos faz felizes, ó Pai, não somente no momento em que aqui estamos ouvindo, ó Deus eterno, mas em todo momento da nossa vida, em que estamos meditando na Tua palavra. Ó Pai Celestial, é uma atmosfera duradoura, que dura, ó Deus eterno, em qualquer lugar, por onde quer que estamos, por onde quer que andamos, em qualquer situação, ó Pai Celestial, e clamamos a Ti, intercedemos na Tua presença, ó Deus eterno, temos certeza que o Senhor nos ouve e atende os pedidos do nosso coração. Ó Deus eterno, nesse momento sei que muitos filhos Teus que passam por problemas, dificuldades, ó Deus eterno, que seja por saúde, ó Deus eterno, conceda a petição dos Teus filhos, ó Pai Celestial, e aqueles que se encontram oprimidos, ó Deus eterno, triste, ó Senhor, conceda-lhe a libertação, ó Pai Celestial, que possam fazer como aquele filho de águia que estava triste, Senhor, no meio daqueles pintainhos, mas quando ouviu a voz da mãe, aquela voz se identificou, ó Senhor, e ele perguntou: o que faço, mamãe? E ela disse: somente abra as asas e bata.
te zela, que olha por ti, que mantém seus anjos acampados ao teu derredor para te guiar, te guardar, te proteger, prover aquilo que você necessita. Ó Deus eterno, obrigado, Pai Celestial, pela porção da tua palavra, e conceda a petição de cada um dos teus filhos, atendendo a necessidade dos teus filhos, que eles possam pedir com confiança, crendo, pois a tua palavra diz que quando pedirmos a ti, crendo, receberemos aquilo que pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pelas bênçãos recebidas nessa noite. Ó Deus eterno, que possamos andar como aquele filho do rei, de cabeça erguida, de ombros erguidos, olhando para o nosso alvo, que é a nossa transformação e o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela porção da tua palavra, ó Pai Celestial, que possamos seguir caminhando, ó Senhor, nessa unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Também comunicar a audiência dos irmãos que estiveram conosco pela internet. Esteve conosco a irmã Carmelita, irmão José, a irmã Marlúcia do Aquenara, pastor Ailton Dantas, irmã Keren Apuco, irmão Carlos Gomes, irmão Otto Weisman e irmã Maria José. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.
só que